Saudações a todos. Meu nome chama-me Santos Abdala Elaba. Sou estudante do ICIM, frequentando o curso de Contabilidade e Auditoria, segundo ano, e este curso é ministrado com o mestre Abílio Muxanga. Vou falar da norma 10, contratos de construção. Este trabalho tem como estrutura da apresentação definição, objetivo, âmbito, combinação e segmentação de contratos de construção, rédito de contrato, custos de contrato, reconhecimento do rédito e gastos de contrato, reconhecimento de perdas esperadas, alterações nas estimativas, dúvidas frequentes. Definição. Contrato de construção é um contrato especificamente negociado para a construção de um ativo ou uma combinação de ativos interrelacionados ou interdependentes em termos do seu design, tecnologia e função ou em função do seu objetivo último ou atualização. É de salientar que, por se tratar de obras que normalmente se iniciam num exercício e são concluídas noutros exercícios, os problemas que se colocam às empresas são: que tipos de gastos devem ser concluídos como um gasto da obra, como devem ser mencionados os resultados da obra. Esta norma 10 de contratos de construção tem por base a norma IS 11, Construction Contracts, e tendo como objetivo prescrever o tratamento contabilístico dos rendimentos e gastos associados aos contratos de construção. E tendo os tipos de características dos contratos de construção, por preço global, por série de preços, por percentagem. E é possível a coexistência na mesma empreitada de diversos modos de retribuição para distintas partes da obra e diferentes tipos de trabalho. Ela tem como objetivo esta norma estabelecer o tratamento contabilístico que eu mencionei anteriormente, de corresponder os custos relativos aos contratos de construção, dada a natureza de atividades subjacentes aos contratos de construção e a data em que a atividade é iniciada e data em que a atividade é concluída, ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos. Combinação e segmentação de contratos de construção. Os requisitos da presente norma são geralmente aplicados separadamente cada contrato de construção. Segmentos de contratos. Os custos rédito de cada ativo possam ser identificados. Geralmente, as disposições desta norma 10 são aplicáveis a contratos individuais no momento em que, em certas situações, podem ter de combinar vários contratos ou segmentar um determinado contrato, desde que isso reflita mais adequadamente a subsistência do negócio. Combinação de contrato. Segundo a norma 10, um grupo de contratos deve ser tratado como um único contrato quando
o grupo de contratos seja negociado com um pacote único, os contratos sejam negociados e tão intimamente interrelacionados em que sejam como efeito parte de um projeto único com uma margem do lucro global. Os contratos sejam executados simultaneamente ou numa sequência contínua. Segmentação de contrato. Segundo esta norma 10, quando um contrato cobrir vários ativos, a construção de cada ativo deve ser tratada como um contrato de construção separado. Quando propostas separadas tenham sido submetidas para cada ativo. Cada ativo tenha sido sujeito à negociação separada e a entidade contratada, o cliente tenha estado em condições de aceitar ou rejeitar a parte do contrato relacionado com cada ativo. E os custos e réditos de cada ativo possam ser identificados. Esta norma 10 refere que, quando os contratos proporcionar a construção de um ativo adicional, por opção do cliente, ou é alterado para incluir a construção de um ativo adicional, a construção desse ativo adicional deve ser tratada como um contrato de construção separado quando o ativo deriva significativamente na concepção, tecnologia ou função do ativo ou ativos abertos pelo contrato original ou a preço do ativo que seja negociado sem alteração ao preço original do contrato. Rédito do contrato, custo do contrato, reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato. A quantia inicial do rédito negociado no contrato, o rédito do contrato é mensurado pelo justo valor de retribuição ou a receber. Dizer que rédito de um contrato inclui o valor estabelecido no contrato e variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos. As variações nos trabalhos decorrem normalmente de aumento ou reduções nos trabalhos por instrução do cliente, por imprevistos ou por deficiências nos projetos. As reclamações surgem normalmente por atraso no início da obra, imputáveis ao cliente, e por erros dos projetos. Os incentivos resultam de recompensas por desempenhos que atinjam ou excedam o previsto. Reconhecimento do rédito de ganho de contratos. Quando o desfecho de um contrato de construção puder ser mensurado com fiabilidade, o rédito e os custos de contrato devem ser reconhecidos como rédito gastos especificamente com a eficiência e a fase de acabamentos da atividade do contrato, a data do balanço, quando for esperado uma perda ou prejuízo no contrato de construção, tal perda deve ser imediatamente reconhecido como um gasto. E, assim, terá que ser adotada uma atitude de prudência, o que implica que, na dúvida, não se deve reconhecer rédito, o que será particularmente revelante nas reclamações, os quais, não raras vezes, são decididas judicialmente ou no tribunal arbitral. Salientar que
Os réditos de contratos compreendem quantia inicial de rédito acordada, variações nos trabalhos, reclamações e pagamentos de incentivos, reconhecimento do rédito pelo médio de percentagem de acabamento ou lucro nulo, até que onde seja provável que resultem em réditos sejam fiavelmente mensurados. A emissão de uma fatura relativa a trabalhos ou a reclamações ou pedidos de indemnização não deverá ser reconhecido como um rédito se a fatura não tiver sido previamente acordada entre as partes ou não existir uma segurança razoável que o valor faturado seja aceite. Mensuração do rédito. O valor do rédito deve corresponder ao justo valor da retribuição recebida ou a receber. O valor do rédito reconhecer pode ser determinado através das estimativas, quer relativamente ao rédito nas variações de trabalhos ou reivindicações, quer no que se refere às multas e penalidades por atrasos. As estimativas efetuadas deverá ser periodicamente reapreciada, podendo o momento de rédito ser aumentado ou reduzido por alterações de estimativa. Custos a incluir nos contratos. Segundo o modelo 19, os custos de contratos devem compreender os custos que relacionem diretamente com o contrato específico, os custos que sejam atribuíveis à atividade do contrato em geralmente possam ser imputados os contratos, os custos que sejam especificamente debiáveis ao cliente sob as condições do contrato. Custos de obtenção do contrato. São incluídos como parte do custo do contrato se puder serem separadamente identificados e mensurados fiavelmente, se for provável que o contrato seja obtido. Caso contrário, estes custos serão lançados como gasto do período. Por exemplo, os custos com propostas poderão integrar os custos de contrato, caso sejam mensurados com fiabilidade, o contrato tenha já sido adjudicado à entidade. Se não existir ainda uma decisão sobre o vencedor do concurso, ou os custos com propostas terão de ser contabilizados diretamente como gastos do período. Os custos de obtenção de contrato, contabilizados como gastos em períodos anteriores, não podem ser levados ao custo de contrato quando se ganha o contrato. Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas que não estejam diretamente ligados ao projeto devem ir diretamente à conta de resultados. Podemos concluir neste grupo de despesas, salários da área administrativa e financeira, honorários legais e de auditores e outras despesas gerais de escritório. Algumas dessas despesas podem estar associadas ao projeto individuais
e outras são de natureza mais geral, os custos de beneficiam vários projetos, mas para os quais não é razoável ou prático haver atribuições específicas, devem ser levados diretamente a gastos do período. Encargos financeiros. Os encargos financeiros, como ativos qualificáveis, devem ser capitalizados, tendo em vista obter uma medida do custo da aquisição mais próxima do investimento da entidade. Atribuir o custo se referir à aquisição de um recurso que irá beneficiar períodos futuros, na medida dos rendimentos dos períodos beneficiados. Capitalização não é permitida para ativos em uso ou pronto para o uso. Se as atividades forem suspensas, a capitalização deve ser interrompida até que se retomem as atividades. Em projetos completados em partes, quando uma parte está pronta, enquanto outras continuam em curso, a capitalização deve cessar na parte substancialmente pronta e disponível para o uso. Por exemplo, um edifício individual num projeto multifásico. Um método predominante para a capitalização dos encargos financeiros é o da identificação específica dos financiamentos, mas admite-se a capitalização como base numa atribuição dos financiamentos da atividade aos vários projetos. O valor de encargos financeiros a ser capitalizado nos ativos que qualificam para tal entendido como sendo a parcela de encargos financeiros incorridos durante o período de aquisição dos ativos que, teoricamente, poderia ter sido evitada. Por outro exemplo, evitando empréstimos adicionais ou usando os fundos despendidos no ativo para reembolso de financiamento existentes. Se os custos com o ativo não tivessem sido realizados, o valor capitalizar num período deve ser determinado pela aplicação da taxa de juros ao valor médio dos custos acumulados com o ativo durante o período. Reconhecimento das perdas esperadas, alterações de estimativas. As perdas esperadas encontradas devem ser reconhecidas de imediato como um gasto de período pela sua totalidade, independentemente do método que seja utilizado para o reconhecimento dos gastos e réditos de contrato e de existirem ou não custos incorridos. Perdas com as obras. Caso tenha sido reconhecido lucro em período anteriores e se estime agora um prejuízo no final da obra, terá que ser anulado. O lucro reconhecido em período anteriores, reconhecendo adicionalmente a perda total prevista. Por exemplo, estima-se que uma obra iria originar um lucro de 200 mil meticais. No final do primeiro ano, o grau de acabamento era de 30% e, mantendo-se a estimativa original, reconheceu-se o lucro de 60 mil meticais no final do segundo ano. A estimativa de resultado final da obra passou a contar para um prejuízo de 40 mil meticais. O resultado a reconhecer no segundo ano é o prejuízo
de 100 mil meticais, dos quais 60 mil meticais se destinava a reverter o lucro reconhecido no ano anterior e 40 mil meticais se refere à perda total esperada. Provisões para garantias. Os gastos com garantias devem ser reconhecidos numa ótica de prudência simultaneamente com o reconhecimento do rédito, devendo essa estimativa ser ajustada em função de evolução da obra ou da obtenção de informações que requeram esse ajustamento, o qual poderá ser favorável ou desfavorável. Quando há alterações nas estimativas, temos dois métodos: o método de percentagem de acabamento e o método de lucro nulo. O método de percentagem de acabamentos é aplicado às estimativas atuais do rédito e dos custos do contrato numa base acumulada em cada período contabilístico. E sugerir que é em relação dos custos incorridos com os custos totais, levantamento dos trabalhos efetuados, inclusão de uma proporção física do trabalho efetuado. E a medida que adotamos consiste em relação dos custos incorridos e o total dos custos previstos. Método do lucro nulo. Uma vez que os custos, uma vez que tendo os gastos, do período, reconhece-se os réditos prováveis tendo em conta o valor do contrato, e que nesta situação os gastos serão iguais aos réditos, uma vez que por não estarmos em condições de determinar o resultado final do contrato, e não será possível reconhecermos qualquer lucro. Desfecho do contrato determinado com fiabilidade. De acordo com esta norma 10, quando o desfecho do contrato de construção puder ser estimado com fiabilidade, o rédito do contrato e os custos do contrato associados, os contratos de construção devem ser reconhecidos como rédito e gastos respectivamente. Com referência à fase de acabamento do contrato, à data do balanço. Uma perda esperada no contrato de construção deve ser reconhecida imediatamente como um gasto. No caso de um contrato de preço fixo, o desfecho de um contrato de construção pode ser estimado com fiabilidade quando estiverem satisfeitas todas as condições seguintes. O rédito do contrato pode ser medido com fiabilidade e provável que os benefícios econômicos associados com o contrato fluirão para a entidade. Tanto os custos incorrer como a fase de acabamento de contrato podem ser medidos com fiabilidade na data do balanço. Os custos incorridos atribuíveis ao contrato podem ser claramente identificados e medidos com fiabilidade, podendo ser comparados com os custos estimados. Num contrato cost plus, o desfecho de um contrato de construção pode ser medido com fiabilidade quando estiverem satisfeitas as condições seguintes. Seja provável que os benefícios econômicos associados com o lucro, com o contrato fluirão para a entidade. Os custos do contrato atribuíveis do contrato, quer sejam ou não reembolsáveis, possam ser claramente identificados e medidos com fiabilidade. No método de percentagem de acabamento, sempre que concorrer variações na margem final prevista do contrato,
O resultado reconhecido em cada período inclui não apenas o resultado do trabalho executado no ano, mas também o certo para o mais ou para menos do resultado reconhecido em períodos anteriores. Por exemplo, o resultado do ano compreende parcela estimativa do trabalho executado no ano, efeito de variação da margem de contratos nos resultados reconhecidos nos anos anteriores. Desfecho do contrato não determinado com fiabilidade. De acordo com essa norma 10, quando o desfecho de um contrato de construção não puder ser estimado com fiabilidade, o rédito deve ser reconhecido somente até ao ponto em que seja provável que os custos do contrato incorrerão e serão recuperáveis. Os custos do contrato devem ser reconhecidos como gasto ou período em que sejam incorridos, diferentemente daquela outra norma, né? Desculpa, o reconhecimento dos resultados. Quando já não existirem as incertezas que impedem que fossem estimados com fiabilidade, o desfecho contra os réditos e os gastos associados com o contrato de construção devem ser reconhecidos de acordo com o método de percentagem de acabamentos da obra e não de acordo com o método atrás referido. Problemas decorrentes na aplicação do método de percentagem, grau de acabamento. Sendo a obra complexa de longa duração, há grandes possibilidades de objetos iniciais não serem atingidos em um ou mais aspectos, âmbito, prazo de execução e custo, uma concorrência comum e a identificação de desvios negativos de custos, e isto é, os custos reais excedem os custos orçados. Os gestores dos projetos podem ocultar desvios negativos de custos efetuando estimativas optimistas de custos a incorrer. O uso do método de percentagem de acabamentos para reconhecimento de resultados ao longo da execução da obra pode originar significativas distorções nos resultados apurados em cada exercício, caso as estimativas de custos incorrer não sejam fiáveis ou caso os gestores dos projetos estejam dispostos a manipular esses orçamentos. Na análise dos custos incorridos, é importante comparar os custos reais incorridos e os custos orçados para o trabalho executado que não corresponde necessariamente aos custos orçados para o período. Quando se adota o método de percentagem de acabamentos, a contabilidade passa a basear-se em orçamento, os quais poderão ter significativos desvios. A entidade devia atualizar os orçamentos. Muitas vezes, esses orçamentos são elaborados em grande desafamento temporal. Na prática, essas atualizações não se processam, limitando-se a entidade a comprar os custos incorridos com os custos totais orçados para determinar grau de acabamento. Desta forma, os desvios de custos somente são reconhecidos no final da obra, e num estágio muito avançado da sua execução, havendo assim antecipação no reconhecimento dos resultados, pelo que o princípio de prudência é ignorado. Dúvidas frequentes. Um projeto imobiliário pode ser considerado um contrato de construção? Resposta não. Num projeto imobiliário, os ativos, por exemplo,
apartamentos, são vendidos de acordo com um projeto de previamente aprovação e não sob as especificações dos clientes, os quais, apesar de terem possibilidade de escolher acabamentos e pequenas adaptações, não podem, no entanto, interferir no projeto como um todo. Os custos a incorrer ter por base o orçamento original? Não. Os custos a incorrer devem ter base uma estimativa atualizada dos custos a incorrer. A perda prevista de uma obra é reconhecida ao longo da execução da obra? Não. A totalidade da perda prevista numa obra deve ser reconhecida no momento em que se estima existir essa perda, mesmo que a obra não se tenha iniciado. Se a estimativa de custos exceder o rédito total, deve reconhecer a totalidade da perda. Isto porque estamos perante um contrato oneroso. Isto é, um contrato em que os custos previstos excedem as respectivas receitas. A margem bruta do contrato deve ser mantida ao longo da execução do contrato? Não. A margem do contrato deve ser periodicamente revista, sendo aplicada em cada período a margem então prevista. Isto significa que cada um período para o outro poderão ocorrer variações entre a margem reconhecida em períodos anteriores e a margem que se estima presentemente ser a margem final do contrato. No período em que ocorrem essas variações de margem, existe um impacto positivo ou negativo, resultante da correção da margem anteriormente reconhecida. O resultado do período corrente é já reconhecido pela margem atual prevista. As correções de resultados reconhecidos anos anteriores devem afetar os resultados transitados? Tem de se aplicar a norma 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros, e devem determinar se estamos perante uma alteração de estimativa ou perante o erro em anos anteriores. Se em anos anteriores o resultado foi reconhecido de acordo com a melhor estimativa, tendo em conta as circunstâncias e os fatos reconhecidos nessa altura, então estamos perante uma alteração na estimativa. Neste caso, qualquer desvio subsequente afetará o resultado dos períodos subsequentes, em vez que a alteração é atribuída a eventos subsequentes. Caso se demonstrar que ocorreu um erro em anos anteriores, isto é, tendo em conta os fatos reconhecidos na altura, a margem não foi bem estimada. Então, estamos perante um erro. E se o erro for significativo, teremos de se expressar as contas dos períodos em que os erros se verificam, pelo que os resultados do período ocorrem não são afetados por esse erro. Estamos a solicitar ao cliente um débito adicional por demoras causadas pelo cliente. As negociações encontram-se numa fase inicial. Podemos reconhecer o rédito? Não. Trata-se de uma reivindicação. O rédito nas reivindicações só deve ser reconhecido quando for provável que o cliente aceitará a negociação e o valor será
fiavelmente mensurado. A provisão para garantias deve ser mensurado pelo seu valor atual? Sim. Dado que o período de garantia é longo, normalmente 5 anos, a provisão para garantias deve ser mensurado pelo valor atual dos fluxos de caixas futuras nos períodos subsequentes. O valor provável será aumentado em consequência do decorrer do tempo, por contrapartida de uma conta de gastos com juros. E por fim, tem um exercício aqui, vou mencionar. Uma empresa celebrou um contrato de empreitada com uma remuneração de 1.500.000 meticais pela construção de um viaduto, por ser uma obra na qual a empresa não tem grandes experiências e porque, adicionalmente, a obra se reverte de características técnicas difíceis. A empresa não está em condições de estimar com fiabilidade o custo total estimado. Os custos incorridos foram de 280.000 meticais no ano N, de 350.000 meticais no ano N mais 1 e de 442.500 meticais no ano N2. No fim do ano N2+, a empresa estima que os custos a incorrer serão de 357.500 meticais, procedendo o reconhecimento do rédito nos anos N mais N mais 2. Tendo como solução, no ano N, na ausência de estimativa fiável, o rédito é reconhecido como método do lucro nulo. Ou seja, o rédito, o reconhecer, corresponderá aos custos incorridos pelo que o lançamento do reconhecimento do rédito será. Debida a conta 4923, rendimentos diferidos, rédito de contratos de construção, 280.000, assume-se que a faturação emitida é contabilizada na conta 4923, que é o excede o montante do rédito a reconhecer, da conta 72, prestação de serviços, 280.000. No período N mais 1, continuamos a não dispor de uma estimativa fiável do desfecho do contrato, pelo que vamos manter o método do lucro nulo no reconhecimento do rédito e o lançamento a efetuar será o debida 4923, rendimentos diferidos, rendimento de construção, contratos de construção, 350.000. Assume-se que a faturação emitida e é contabilizada na conta 4923, que o excede o montante do rédito a reconhecer. Neste caso, acredita a conta 72, prestação de serviços, 350.000. No período N mais 2, no final do ano N mais 2, já existe um estimável fiável dos custos a incorrer. Assim, teremos que conhecer o rédito pelo método do grau de acabamentos. O grau de acabamentos, e assim é calculado. Custos incorridos dividido sobre o custo total estimado. Neste caso, teremos 1.702.500 dividido por 1.430.000 meticais, igual a 75%. O rédito a reconhecer correspondente ao grau de acabamento multiplicado pela remuneração total é deduzido do rédito reconhecido em anos anteriores, que será 75% vezes 1.500.000, menos 630.000 meticais. Isso será igual a 495.000 meticais. O lançamento será
efetuado. Debida a conta 4923, rendimentos diferidos, e credita a conta 72, prestação de serviço, que é 4923, que excede o montante do rédito a reconhecer. E assim, o total estimado o lucro total estimado é de 70 mil meticais, estando o trabalho com o grau de execução de 75%. O lucro acumulado terá de ser 52 mil meticais. E muito obrigado.